Meu nome é Geraldo. Tenho 78 anos nas costas e mais lembrança do que espaço na memória. Fui pedreiro a vida inteira. Trabalhei com sol na cabeça, cimento nas mãos e rachadura nos calcanhares. E mesmo assim, mesmo com tanta dificuldade, eu construí 3 casas. Uma para mim, uma para o meu filho Rodrigo e outra que vendi para pagar os estudos dele. O nome dele é Rodrigo, meu único filho, minha razão de levantar cedo e aguentar dor nas costas por mais de 40 anos. Eu e a mãe dele, a Marlene, demos tudo para aquele menino. Tudo mesmo. Ele teve escola boa, comida quente, carinho e limite. Mesmo quando a gente estava duro, a gente dava um jeito. Eu lembro de uma vez que a luz foi cortada e a Marlene fez jantar a vela para o Rodrigo não perceber que a gente não tinha dinheiro nem para a conta de energia. Ela tinha esse jeitinho, sempre protegendo, sempre cuidando. A Marlene era o coração da nossa casa, sabe? Ela que segurava tudo em pé enquanto eu me matava de trabalhar. Rodrigo cresceu, se formou, virou doutor. Eu tinha tanto orgulho. Nossa, como eu tinha orgulho! Ver aquele menino que corria de cueca pela casa virar um homem bem-sucedido. Parecia que todo o sacrifício tinha valido a pena. Mas o tempo passa, né? A gente vai ficando velho e eles parecem que esquecem. A Marlene. Se foi há 5 anos, câncer no pâncreas levou ela rápido, sem aviso, sem chance de luta. Foi como se o chão abrisse debaixo de mim. Depois que ela se foi, eu fiquei meio torto por dentro, sabe? Tentei ser forte para o meu neto, para o meu filho, para mim mesmo. Só que a solidão, ela bate diferente quando o amor da sua vida não está mais ali para perguntar se você tomou café, se está com frio, se precisa de alguma coisa. Eu comecei a ficar quieto, a esquecer coisas. Às vezes esquecia o gás ligado, deixava o portão aberto. Pequenos vacilos, nada demais, mas para quem está de fora, parece sinal de que você virou um fardo. Rodrigo começou a aparecer mais, mas não para conversar, não para matar a saudade. Vinha com aquele olhar preocupado, checando as coisas, perguntando se eu estava tomando os remédios direito. Como se eu fosse uma criança que precisava de supervisão. Um dia ele chegou com conversa mole. Pai, o senhor está se colocando em risco. Pai, a casa está grande demais para o senhor. Pai, não quer passar uns dias num lugar bom com gente da sua idade? Lugar bom? Gente da minha idade? Eu olhei para ele tentando entender onde estava o meu filho. Cadê aquele menino que sentava no meu colo para eu contar a história? Cadê o rapaz que me ligava todo domingo só para saber como eu estava? Mas eu, bobo, achei que ele queria meu bem mesmo. Acreditei. Arrumei a mala com minhas próprias mãos, coloquei a foto da Marlene na bolsa. Ela sempre me dava força. E fui. O que eu não sabia é que uns dias, na linguagem de filho que não aguenta mais cuidar de pai, significa para sempre. O que eu não imaginava é que aquele lugar bom ia ser o lugar onde ele ia me enterrar em vida. Cheguei no tal lugar bom num fim de tarde gelado. O céu estava cinza e meu coração mais ainda. Uma moça uniformizada me recebeu na recepção com um sorriso profissional, daqueles treinados, sabe? Mas foi só cruzar aquele corredor de azulejo bege e cheiro de desinfetante que eu entendi. Aquilo não era um lugar para passar uns dias. Era um depósito de gente que a família não quer mais cuidar. Eu escutei a porta batendo e o silêncio que ficou depois dela foi pior do que qualquer grito. Não era a primeira vez que meu filho virava as costas para mim, mas naquela tarde, ali no hall frio daquele asilo, foi como se ele tivesse me enterrado em vida. É pro seu bem, pai. Essas foram as últimas palavras dele. Só que, sabe quando alguém diz que está fazendo algo pro seu bem e vai embora te deixando sozinho? Não é amor, é covardia com um laço bonito em cima. Eu não chorei, nem naquele dia, nem nos seguintes. Mas dormi com a boca fechada e o travesseiro molhado. Tinha uma dor dentro de mim que não se esgoelava, mas mastigava em silêncio. Sabe qual é o pior?
é que eu já conhecia aquele lugar. Conhecia antes mesmo de pisar ali com minha mala. Mas Rodrigo não sabia disso, porque aquilo ali, aquele prédio de paredes descascadas e portas antigas, tinha um dono. E o dono era eu. O Instituto São Miguel não era um lugar ruim, mas também não era um lar. Era funcional, limpo até demais, tudo branco, tudo neutro. As enfermeiras pareciam treinadas para não se apegar. Tinham sorrisos rápidos, medidos e uma pressa que a idade da gente não acompanhava. A comida vinha sempre na mesma hora. O banho era regrado, os remédios contados como se cada comprimido fosse ouro. Mas o que faltava ali era a alma. Nos primeiros dias, eu fiquei quieto. Ouvi histórias dos outros moradores, gente boa, gente invisível. Vi Dona Estela, 84 anos, ser esquecida. No aniversário, ela decorava os dias da semana não pelo calendário, mas pelos nãos que recebia. Seu Osvaldo, ex-professor de matemática, pedia visita do filho todo domingo e nunca recebia nenhum telefonema. Mesmo assim, fazia questão de arrumar a biblioteca toda terça-feira, mesmo que ninguém tocasse nos livros. É bom manter a cabeça viva, ele dizia, passando o dedo nos livros como quem acaricia lembranças. E a dona Amabile? Ela falava com o espelho, perguntava para o reflexo se já podia ir para casa, como se ainda esperasse um sim vindo de outro mundo. Eu comecei a perceber como os outros idosos olhavam para a porta do corredor sempre que dava o horário de visita. Era quase um ritual. Eles ajeitavam o cabelo, passavam perfume barato, colocavam a roupa boa que guardavam na gaveta como um troféu de esperança. E quando ninguém vinha, o olhar deles virava poça. Era como ver gente se afogando em seco. E isso me rasgava por dentro. Ver aquilo me fez lembrar de algo que meu pai dizia quando eu era moleque. Gente velha não precisa de luxo, precisa de valor. E ali naquele lugar que ironicamente carregava meu investimento, meu suor, meu sonho, tinha tudo menos isso. Ali naquele lugar onde jogaram minha dignidade, eu percebi que não era só minha dor, era de todos nós. E foi aí que eu decidi. Se me botaram ali para apodrecer, eu ia florescer e arrasar aquele chão com dignidade. Foi numa manhã de terça-feira que algo dentro de mim acordou. Eu estava sentado no Jardim dos Fundos, com um solzinho bom nas costas, quando vi a cuidadora Joana tentando carregar 2 caixas de mantimento sozinha. Fui lá, me ofereci para ajudar. Ela hesitou no começo, como se eu fosse de vidro, mas eu insisti. Peguei uma caixa e foi aí que a ideia bateu. Eu ainda podia servir. Ainda tinha força, cabeça boa e, mais do que isso, eu tinha nome naquele lugar. À noite, pedi para falar com a coordenadora, a mesma que me recebeu no dia da entrada. Ela me atendeu com um olhar curioso, talvez esperando alguma reclamação ou pedido especial. Mas o que eu disse foi simples: quero contribuir. Ela franziu a testa como se não entendesse. Então completei: esse lugar é meu. Ela engasgou literalmente. Achei até que fosse chamar a segurança. Mas expliquei tudo com calma. Contei do contrato antigo, da ONG, do projeto engavetado. Pedi para ver os papéis. No dia seguinte, ela voltou com uma cópia. E estava lá, preto no branco. O imóvel ainda era de minha propriedade, cedido por comodato. Renovado anos atrás, sem minha supervisão. Porque eu assinei de olhos fechados, confiando em gente que eu nem lembrava mais o nome. Anos atrás, quando ainda estava com saúde e vigor, fiz parte de um projeto com outros 2 amigos de infância. A gente queria abrir um espaço humano, digno, respeitoso para idosos, porque a gente via como muitos eram maltratados, descartados. Investimos tudo, construímos com as próprias mãos, tijolo por tijolo. Só que o projeto afundou quando um dos sócios morreu e o outro se mudou. Eu fiquei com minha parte do prédio alugada para uma ONG que assumiu a operação e nunca mais pus os pés ali. Foi aí que a chave virou de vez. Eu podia ter tirado todo mundo dali, podia ter exigido o espaço de volta.
Mas olhei para o redor e vi os rostos daqueles que, assim como eu, foram esquecidos por quem mais devia lembrar. E eu pensei, se eu fui jogado aqui, então aqui é onde eu vou construir de novo. Comecei a participar das reuniões da equipe. Fiz questão de conhecer cada funcionário, cada cuidador, cada fornecedor. Chamei uma amiga antiga, assistente social aposentada, para visitar o local e me ajudar a traçar um plano de reestruturação. Conversei com psicólogos, educadores, terapeutas ocupacionais. Tudo com meu dinheiro, minha vontade, minha teimosia. Não falei nada para o Rodrigo, nada. Ele seguia ausente sem mandar nem mensagem. E sinceramente, naquele momento era melhor assim. Vi aquele lugar mudar aos poucos. A gente pintou as paredes com cores mais quentes. Trocamos as lâmpadas frias por luz amarela. Criamos uma horta comunitária, uma sala de música, até um pequeno cinema improvisado com projetor e tudo. E o mais bonito, a alma voltou. Os olhos voltaram a brilhar. Era como se cada pequeno gesto fosse uma lembrança viva de que a gente ainda existe. Seu Alencar voltou a dar aula de matemática para quem quisesse. Dona Estela começou a escrever cartas fictícias da filha como forma de terapia. E Dona Amabile, essa agora canta no coral que montamos. Toda terça tem ensaio e ela não falta por nada. E eu voltei a ser o que sempre fui, alguém que constrói. Mas agora não mais com tijolo, com afeto, escuta, presença, organizava aniversários, com bolo feito ali mesmo na cozinha adaptada. Cada parabéns cantado era um fio costurando as partes da alma da gente. Acreditem, tem senhor ali que não recebia um abraço há mais de 3 anos. Quando alguém perguntava se aquilo não me entristecia, eu dizia que sim, mas completava. Tristeza a gente sente, mas não precisa morar nela. Foi nesse momento que comecei a entender algo muito mais profundo do que mágoa. O que o Rodrigo fez comigo não foi só abandono, foi medo. Medo de lidar com minha dor. Medo de olhar para o homem que eu fui e ver nele o reflexo do homem que ele talvez nunca tenha conseguido ser, mas eu também comecei a entender meu próprio erro. Eu criei o Rodrigo para vencer, para ser forte, para subir na vida. Dei tudo, menos uma coisa: a capacidade de cuidar, a sensibilidade de entender que o amor não é só quando a gente dá, mas quando a gente fica, quando a gente aguenta, quando a gente segura a mão mesmo tremendo. O curioso é que mesmo com tudo isso acontecendo, eu não sentia raiva do Rodrigo. Por mais que ele não ligasse, por mais que tivesse me deixado num lugar que, na cabeça dele, era o fim da linha, eu sabia que alguma coisa dentro dele também devia estar doendo. Nenhum filho abandona um pai sem carregar um peso. Às vezes, o fardo é tão pesado que a pessoa larga o outro no caminho só para conseguir andar. É errado? É. Mas é humano. Continuei cuidando não só das coisas, mas das pessoas. Em algum momento, deixei de ser o internado novo, para ser o que resolvia, o que escutava, o que ajudava. Começaram a me chamar de Seu Geraldo, o dono. No começo era brincadeira, mas depois virou respeito. E respeito, para quem envelhece, vale mais do que qualquer presente de Dia dos Pais. Foi quando uma equipe de reportagem de uma TV local chegou no asilo. Tinham ouvido falar de um abrigo humanizado, tocado por idosos. Queriam mostrar a horta, as oficinas, o coral. Queriam entender como um espaço esquecido tinha virado exemplo. E quem acabou falando com eles? Eu, claro. Sem contar o detalhe do filho, contei da construção, da ideia, do passado, da virada. Falei dos outros moradores, das histórias que valiam mais do que manchete. No fim, o repórter me perguntou: Seu Geraldo, qual o maior desafio de envelhecer? E eu respondi, olhando bem para a lente: é continuar sendo alguém quando o mundo começa a te tratar como ninguém. A matéria foi ao ar no domingo à noite. No outro dia de manhã, Rodrigo me ligou. Sim, pela primeira vez depois de meses.
A voz dele estava trêmula, meio engasgada. Pai, posso passar aí te ver conversar? Eu disse que sim, mas não disse nada sobre a matéria, nem sobre o que eu sabia. Só pedi que viesse de coração aberto. Naquele dia, vesti minha melhor camisa, a mesma que usei no casamento dele. Passei perfume, ajeitei o cabelo, me olhei no espelho por uns 5 minutos. E confesso, tive medo. Medo do reencontro, medo de olhar para ele e não reconhecer. Medo de que ele me visse e só visse um velho teimoso que ele tentou esquecer. Mas quando ele entrou e me viu ali parado, esperando, alguma coisa dentro dele desabou. Ele entrou devagar, sem pressa de me abraçar, sem pressa de falar. Sentou na cadeira em frente a mim, colocando uma pasta com documentos sobre a mesa. Não olhava nos meus olhos, parecia mais interessado na mesa do que na pessoa sentada ali. Você veio por causa da matéria, não foi? Eu perguntei. Ele deu um sorriso meio sem graça. Não só, mas também... Eu vi aquilo na TV, pai, e me arrependo de ter te deixado aqui. Não sabia que era seu. Rodrigo, eu disse sem perder o tom, sem gritar. Você não me deixou num lugar qualquer. Me colocou aqui como se fosse a última opção. Achou que eu ia só esperar a morte chegar, né? Ele me olhou com os olhos arregalados. Eu podia ver que a realidade estava começando a pegar ele de surpresa. Eu não era mais aquele velho que ele deixara para trás. Eu era alguém que tinha renascido no lugar que ele me abandonou. Eu não sabia o que fazer, pai. Eu não sabia o que você queria de mim. Rodrigo, eu interrompi. Você não sabia? Eu te criei, te ensinei o que eu sabia, dei tudo o que podia. E você não sabia? Dei uma pausa para que ele ouvisse o peso das minhas palavras. Rodrigo, você não sabia, mas eu sempre soube que esse dia ia chegar. Que algum dia eu ia ser o peso, a cobrança, o velho que já não servia mais para nada. Mas o que você não sabia é que a gente nunca é inútil. E olha, se a minha vida serve de exemplo, eu te digo, a gente nunca sabe o que o outro sente até viver no lugar dele. Rodrigo ficou em silêncio. Ele não tinha mais palavras. E foi quando eu entendi que, na verdade, ele também precisava de tempo. Tempo para entender que o perdão não é automático. Ele se constrói, se reconquista. Eu não posso te prometer que vai ser fácil, filho. E você também não pode prometer que tudo vai voltar ao que era antes. Mas o que eu te prometo, Rodrigo, é que se você quiser, eu vou estar aqui. Não para te cobrar, mas para te apoiar. Se você decidir tentar, então quem sabe a gente começa a reconstruir. Rodrigo me olhou com os olhos cheios de algo que não era vergonha, mas alívio. Ele finalmente estava começando a entender, e foi ali, naquele momento, que começou nossa segunda chance. Porque às vezes a vida dá voltas, e quem planta amor, mesmo enterrado vivo, uma hora floresce. Nas semanas que seguiram, Rodrigo voltou como voluntário. Não faltou um domingo. Ajudava na horta, nos jogos, levava café para os internos. Aos poucos foi se aproximando de mim, dos outros, de si mesmo talvez. E quando eu vi ele segurando a mão de Dona Judite, que tem Alzheimer, dizendo baixinho: "Tá, tudo bem, Dona Judite. Ninguém precisa lembrar de tudo, só do que importa." Foi a primeira vez que vi meu filho sendo o homem que eu sempre tentei ensinar a ser. Não o bem-sucedido, não o doutor, mas o que escuta, o que fica, o que segura. A mão. Naquele dia eu disse para ele: "Rodrigo, eu te desculpo. Não porque você me pediu, mas porque eu também errei. Eu errei quando te ensinei que dar tudo era o melhor caminho. Quando não te preparei para cuidar, só para vencer." E pela primeira vez naquele jardim, ele chorou sem vergonha, sem tentar esconder. A primeira vez que percebi que meu filho estava de verdade voltando foi quando ele me chamou de pai, sem peso na voz. Porque antes, até quando ele falava, soava distante, como quem chama alguém por obrigação. O abrigo não foi vendido.
Pelo contrário, cresceu, virou modelo, recebeu visitas de universidades. Projetos de lei foram criados com base nele. Rodrigo desenvolveu um novo modelo de abrigo inspirado no nosso trabalho. Mas para quem viveu aquilo por dentro, nada disso importava mais do que o que ficou entre nós. A lembrança viva, o abraço dado, a escolha de voltar. Porque o que transforma o mundo não são as grandes ideias, é quem fica, é quem perdoa, é quem recomeça mesmo depois de ter sido deixado para trás. E é por isso que eu digo, nunca é tarde para recomeçar. Velho não é peso, velho é raiz. E quem tem raiz forte não cai fácil. Agora me contem, essa história fez sentido para vocês? Quantas vezes vocês já viram alguém ser deixado para trás só porque envelheceu? Quantas vezes a gente troca amor por praticidade e chama isso de cuidado? Compartilhem essa história com quem precisa ouvir. E me digam nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Porque histórias como essa acontecem em todo canto do nosso Brasil. E talvez seja a hora da gente parar para pensar no que realmente importa. Até a próxima. E lembrem-se, a vida dá voltas. E quem planta amor, mesmo enterrado vivo, uma hora floresce.